Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro O Caminho para a Presença de Deus, de John e Lisa Bevere. Aprenda com esse resumo os códigos do relacionamento com Deus. A obra propõe uma jornada de 40 dias rumo à intimidade com o Senhor, explorando 8 barreiras que podem afastar as pessoas da presença de Deus. A proposta é oferecer aos leitores um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus, por meio de revelação bíblica e sinceridade revigorante. Cada seção do livro aborda uma barreira específica, e também oferece 5 devocionais para abençoar os leitores durante essa jornada espiritual. Então vamos para o resumo? Parte 1. Deserto. A experiência do deserto é diferente para cada um. Esses tempos de deserto são oportunidades perfeitas para conversas íntimas com o Pai. É nesses momentos que estamos mais receptivos ao seu conselho e direção. É então que nossos espíritos ressequidos anseiam pela água viva, fria e refrescante, que só Ele pode dar. A experiência no deserto destina-se a treiná-lo e prepará-lo para um novo movimento do Espírito de Deus em sua vida, desde que você vivencie essa experiência com sabedoria e com o coração voltado para Deus. Com a atitude errada ou simplesmente procurando uma rota de escape, você provavelmente enfrentará dificuldades, frustração e até mesmo derrota. É crucial entender o propósito de Deus para os tempos de deserto. Se você abraçar esse tempo de deserto com alegria, o Senhor lhe dará força para a sua jornada rumo à maturidade. Como Tiago escreveu, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1 versículo 3 e 4. Dia 1. A procissão de viajantes pelo deserto é longa, porque o período de silêncio é um tempo necessário, um momento de vida pelo qual todo filho de Deus passa. Ansiamos por contornar esse caminho. Procuramos atalhos e desvios, mas eles não existem. Não se pode chegar ao caminho para a sua presença, sem passar por um período no deserto. Deus quer que entendamos o caminho da nossa intimidade com Ele, por intermédio dos tempos de deserto. O propósito do deserto é nos treinar, nos preparar para uma intimidade ainda maior. Quando entendemos o silêncio de Deus, podemos continuar a caminhar com alegria, e com a força do Senhor. Nosso caminho pelo deserto é uma jornada, rumo a uma compreensão mais profunda de Deus. Avance rumo a um lugar de maior profundidade nele, aumentando o tempo que você dedica à leitura da sua palavra. Dia 2. Muitos cristãos sentem um descontentamento crescente, e o amor deles se esfriou. Eles servem ao Senhor pelo que pode fazer por eles, não por amarem quem Ele é. Enquanto Deus supre os seus desejos, eles estão felizes e empolgados com Ele. Quando entram em um período de deserto, isso revela a verdadeira motivação em seus corações. Todas as vezes que o foco é o eu, a reclamação começa. Em meio à nossa experiência no deserto, nossos corações devem se desviar do nosso eu, e se voltar para buscar o Senhor. Qual é a sua motivação para buscar a Jesus? Ela é simplesmente egocêntrica, ou o que você anseia é ter intimidade com Ele? Se sua motivação é basicamente egoísta, então se arrependa dela e volte suas afeições para os desejos do coração de Deus. Dia 3. Um dos passos em nosso caminho para a intimidade com Deus é um relacionamento verdadeiro e honesto. Conhecer a verdade significa relacionar-se com ela intimamente. Conhecer algo é mais do que meramente reconhecer sua existência. Implica um relacionamento. Conhecer a verdade é viver a verdade. É a verdade que vivemos que nos liberta. Quando vivemos a verdade, ela penetra mais profundamente e atinge além das mentiras, dissipando com a sua luz todas as trevas que se escondem nas áreas remotas de nossas almas. Jesus é o caminho que buscamos. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a vida pela qual ansiamos. Deus permite que o cativeiro sirva como um convite, para você experimentá-lo em um nível mais profundo. A verdade é o único meio de parar com a progressão de mentiras. Quando somos constantemente bombardeados por mentiras, começamos a acreditar nelas. Do mesmo modo, quando as mentiras nos acompanham por um longo período, começamos a acreditar nelas e começamos a duvidar da verdade. Deus oferece a verdade a quem quer que se volte para Ele, e a busque. Dia 4. Jesus anseia por um relacionamento íntimo de amor com cada um de seus filhos. Sem esse relacionamento que dá vida, não podemos cumprir os mandamentos. Apesar de termos as melhores intenções e querermos cumprir as leis de Deus, em nossa própria força essa é uma tarefa impossível. Se um homem se apaixonar ardentemente por mim, então ele estará capacitado para cumprir os meus mandamentos. Deus enfatiza o relacionamento e não a lei. Ele não pode ser conhecido por meio de regras ou regulamentos.
Nosso relacionamento de amor com Deus não é um conjunto de regras ou regulamentos. Ele é uma jornada do coração. Seu primeiro relacionamento de amor com Jesus começou a murchar? Peça a Deus para reacendê-lo. Dia 5. Muitos de nós tentamos nos tornar santos, obedecendo a regras e regulamentos, e falhamos terrivelmente. Deus não está procurando uma forma externa de santidade, destituída de transformação interior. Ele deseja uma mudança interior do coração, pois um coração puro produzirá uma conduta pura. Algumas pessoas tentam dizer que se os cristãos tiverem televisões em casa, eles se tornarão mundanos. Os aparelhos eletrônicos em sua casa não são um critério de mundanismo, é o seu coração que determina isso. Você pode não ter uma televisão em sua casa, e o seu coração cobiçar uma. Se o seu coração for puro, você desejará somente o que Deus deseja. No deserto ou durante esses períodos de sequidão em nosso relacionamento com o Senhor, Deus purifica nossos motivos e intenções. À medida que você anda no caminho da santidade, rumo a um relacionamento íntimo com Deus. Parte 2. Obediência. O caminho para a presença de Deus envolve ouvir sua voz, e depois obedecer à sua verdade revelada. Abraão teve a coragem de obedecer e seguir a voz de Deus. É preciso coragem e um coração disposto, para deixar o que é confortável, seguro e familiar, permitindo que o Espírito de Deus nos guie. Abraão deixou para trás família, amigos e sua herança para cumprir o chamado de Deus. Para conhecer ao Senhor, ele se separou e seguiu Deus, até uma terra desconhecida escolhida por ele. Deus abençoou a obediência de Abraão, fazendo seus bens e sua família crescerem durante esse processo. Enquanto caminhamos na direção de Deus, precisamos obedecer à sua palavra e, em fé, seguir firmemente em nossa jornada. Por intermédio dessa obediência, Deus se revela a nós de uma nova maneira. Deus quer que nos aproximemos da sua presença, por meio da obediência. Tenha em seu coração a disposição de buscar a Deus. Purifique as suas mãos e o seu coração. Dia 6. Quando Moisés desobedeceu e feriu a rocha, em vez de falar a ela, seu gesto fez com que o foco deixasse de ser Deus e passasse a ser ele mesmo. Frustrado com o povo de Israel, frustrado com Deus, porque a água não saiu imediatamente, Moisés feriu a rocha como havia feito antes no deserto de Sinai. Veja em Êxodo 17 versículo de 1 a 7. Talvez Moisés estivesse se sentindo confortável com sua capacidade de liderar, e quem sabe pensou que Deus honraria o que ele considerava ser o melhor a fazer. Como Moisés não honrou a Deus diante dos israelitas, o Senhor o impediu de conduzir as pessoas para que entrassem na terra prometida. Moisés tinha andado no poder e na força de Deus, mas toda essa força tinha origem em sua dependência do Senhor. De modo semelhante ao povo de Israel, estamos em uma jornada rumo à presença de Deus. Nossa jornada nos prepara para andar no poder e na glória do Senhor, sem o pecado e o juízo resultantes da desobediência. Nesse caminho, nosso orgulho é humilhado, e a humildade é exaltada. O homem verdadeiramente humilde anda como Jesus andou clamando: não farei nada até ver o Espírito do Senhor fazê-lo. Na minha própria força e capacidade nada sou. Uma alma orgulhosa é uma alma deformada. Esse é um indivíduo que não espera pela palavra do Senhor, mas corre na sua própria força. Muitas vezes, queremos tomar a frente e correr em vez de esperar em Deus. Receber uma resposta pode exigir paciência, e uma obediência obstinada à voz de Deus. Quando os nossos corações estiverem em sintonia com obedecer à voz de Deus, Ele nos mostrará como deseja que vivamos. Qualquer coisa realizada fora da sua direção e capacitação é um exercício inútil. Que passos práticos você pode dar para ser mais dependente de Deus? Dia 7. A Bíblia diz que alguém que teme a Deus, treme diante da sua palavra e da sua presença, a veja em Isaías 66 versículo 2, e Jeremias 5 versículo 22. A ideia pode ser resumida em uma afirmação: temer a Deus é obedecer-lhe voluntariamente, mesmo quando parece mais vantajoso fazer concessões ou não obedecer à sua palavra. Nosso coração deve estar firmado no fato de que Deus é bom. As dificuldades que Israel enfrentou expuseram o que havia no coração do povo. Dia 8. Quando ouvimos a palavra de Deus, e não a praticamos, enganamos o nosso coração. Aos olhos de Deus, a obediência parcial ou seletiva é o mesmo que rebelião à sua autoridade. Ela evidencia a falta do temor de Deus. Uma pessoa que tem um espírito religioso é alguém que usa a palavra de Deus para executar a sua própria vontade. Em outras palavras, é quando pegamos o que o Senhor disse e moldamos suas palavras aos nossos próprios desejos, em vez de obedecer tendo os desejos de Deus em mente. O temor do Senhor nos impedirá de abrir concessões em busca de vantagens pessoais. Então obedeceremos à palavra de Deus, seja qual for o preço,
porque queremos ver os seus desejos se realizarem. Peça a Deus para retirar o véu do engano, que está sobre o seu coração, e tome a decisão de sair do estado de obediência seletiva. Dia 9. Se não formos diligentes em obedecer à palavra de Deus, sairemos do curso que Ele traçou para nós sem sequer nos darmos conta disso. A obediência a Deus mantém os seus olhos abertos. Todo o nosso ser é guiado pelas percepções e direções do coração. Se os nossos olhos virem a palavra viva de Deus, então todo o nosso ser será cheio da luz da natureza de Deus. A veja em Hebreus 4 versículos 12 e 13, e 1 João 1 versículo 5. À medida que tremermos e obedecermos, então a luz da sua glória aumentará. Ela começa como a força da aurora e continua de glória em glória até brilhar como o sol em toda a sua força. Provérbios 4, versículo 18 nos revela: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Dia 10. Um cisco pode nublar sua visão, mas uma viga a obstrui, e julgar os outros é uma viga. Nosso propósito não é julgar os outros com as verdades que aprendemos, mas julgar a nós mesmos. O mundo é difícil de mudar, mas você pode mudar a si mesmo. Peça a Deus para revelar áreas em que você pode crescer e aprofundar sua obediência ao Senhor. Parte 3. Perdão. Recebemos o dom inestimável e indescritível do perdão. Esse dom nunca deve ser tratado como algo comum, não deve ser esquecido nem jamais ser considerado como algo garantido e, portanto, desprezado. Quando a vida ferir você inesperadamente, como você vai reagir? Vai liberar perdão, ou vai abrigar sentimentos negativos e reter o perdão? Se negar o perdão que dá vida, uma raiz de amargura crescerá em seu coração ferido. A veja em Hebreus 12 versículo 15. Enquanto estava dolorosamente pendurado na cruz, novamente o Filho de Deus liberou o poder do perdão, para transformar uma vida. Jesus estendeu a mão, e tocou um ladrão moribundo com o perdão eterno. Nosso exemplo de vida é Jesus Cristo. Quando seguimos a Cristo, Ele vive por meio de nós, e somos um exemplo resplandecente, tanto para os cristãos quanto para os incrédulos, que atravessam o nosso caminho. Dia 11. A pessoa que ama Deus é aquela a quem Deus reconhece. Deus nos conhece. Sem que Ele nos reconheça, não podemos entrar no seu reino. Amando a Deus, somos transformados à imagem de seu Filho, e assim sendo, somos reconhecidos como filhos dele. Deus sabe que não podemos sequer amá-lo sem a ajuda dele, de modo que ele nos supriu com um amor altruísta. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4 versículo 7. O amor vem de Deus, e não dos sentimentos, dos relacionamentos ou das circunstâncias. Ele é uma transferência divina vinda do nosso Pai. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4 versículo 19. Podemos amá-lo porque é seguro fazer isso. Não seremos rejeitados. Seu amor não cessará nem mudará. Ele é ilimitado. Se você tem medo, é porque está tentando amar os outros sem primeiro experimentar o amor a Deus. Você sempre falhará e deixará a desejar, se primeiro buscar amar os outros, antes de buscar de todo o coração o amor de Deus. No amor de Deus, você encontrará o seu perdão gracioso para que você possa, por sua vez, perdoar graciosamente. Ao encontrar o seu amor, você pode amar. Deus perdoou você de muitas coisas. É fácil amar os outros quando se está cheio do amor de Deus. Temos uma necessidade contínua da misericórdia de Deus em nossas vidas. Na verdade, cada dia deveríamos amá-lo mais porque o conhecemos mais. Cometemos o erro de querer amar os outros, para provar o nosso amor a Ele. Precisamos pedir a Ele para renovar o nosso amor por Ele. O amor de Deus é eterno, independentemente da nossa falta de fidelidade. Dia 12. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus 5 versículo 44 e 45. Deus estava me desafiando a conceder misericórdia a John, quando eu não achava que ele merecia. Essa é a beleza da misericórdia. Ela não pode ser conquistada, ela é dada quando menos a merecemos, porque é aí que mais precisamos dela. Lembre-se, Deus usa conosco a mesma medida e o mesmo método de julgamento, que usamos para julgar os outros. Não podemos escolher aplicar a Bíblia da maneira que quisermos, e segundo o nosso critério. Jesus instrui, mas ele permite que cada indivíduo decida se vai ou não obedecer à sua palavra. Jesus conduz, ele nunca obriga ninguém a segui-lo. Dia 13. Filéio define um amor compartilhado por amigos.
É um amor afetuoso que é condicional. Por sua vez, ágape é o amor que Deus derrama nos corações de seus filhos. Esse é o mesmo amor que Jesus dá liberalmente a nós. Ele é incondicional. Ele não se baseia no desempenho ou mesmo na retribuição. É um amor que dá, mesmo quando rejeitado. Sem Deus, só podemos amar com um amor egoísta, um amor que não pode ser dado se não for recebido e retribuído. Entretanto, ágape ama independentemente da resposta. Ágape é o amor que Jesus derramou quando ele nos perdoou na cruz. Você precisa entender que quando semear o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você precisa desenvolver fé nessa lei espiritual, embora possa não colher do campo onde semeou, ou tão depressa quanto gostaria. Dia 14. Perdoe como Deus perdoa, sem limites. As ofensas que nos levam a ficar ressentidos uns com os outros, se comparadas às nossas ofensas contra Deus, são como alguns milhares de dólares comparados a milhões. Podemos ter sido maltratados por alguém, mas isso não se compara às nossas transgressões contra Deus. Uma pessoa que não pode perdoar, esqueceu-se da grande dívida, pela qual foi perdoada. Quando se der conta de que Jesus libertou você da morte e do tormento eternos, você perdoará os outros incondicionalmente. Se você tem dificuldade em perdoar, pense na realidade do inferno, e do amor de Deus que o salvou desse lugar terrível. Dia 15. Após um mês orando apaixonadamente por ele, clamei em alta voz, e eu o abençoo. Eu o amo em nome de Jesus. Foi um clamor do mais profundo do meu espírito. Eu deixei de orar por ele, para o meu próprio bem, e passei a orar por ele, para o bem dele. A cura foi completa. Ore por qualquer pessoa que tenha lhe ofendido. Faça um compromisso de orar pelas preocupações dessa pessoa, consistentemente nas próximas semanas. Peça a Deus para fazer as mesmas coisas por essa pessoa, que você quer que ele faça em sua vida. Parte 4. Se libertando do passado. Muitas vezes, nosso passado molda quem somos hoje. O nosso histórico, a nossa vida familiar, o nosso treinamento e a nossa caminhada com o Senhor, tudo isso contribui para formar quem nós somos. Devido à graça de Deus, não temos de permanecer presos ao passado. Por meio do poder do Espírito de Deus, podemos prosseguir no presente com esperança renovada, no nosso futuro. O Senhor anseia por fazer algo novo em nossas vidas. Ainda precisamos conhecer Deus tão intimamente quanto Ele nos conhece. À medida que crescemos no nosso conhecimento de Deus, escapamos do nosso passado nebuloso, e começamos a refletir os desejos de Deus, para nossa vida. Suas verdades transformadoras, com frequência, não são as mais fáceis de abraçar. Elas desafiam os nossos padrões de conforto. Uma vez que esses padrões tenham sido estabelecidos, muitas vezes é difícil abandoná-los. As verdades de Deus também colidem com as fortalezas e tradições religiosas, que são bastante antigas e possuem raízes profundas. Uma pessoa que tem um espírito religioso é alguém que possui uma forma exterior piedosa enquanto, na verdade, resiste ao que Deus está fazendo no presente. O espírito religioso gera uma atitude elitista, que resultará em preconceito e, por fim, em ódio e traição, a não ser que seja controlado. Dia 16. Quando damos desculpas para nós mesmos, com base no passado, isso é idolatria. Um ídolo é aquilo ao qual damos a nossa força ou do qual tiramos a nossa força. Somos descuidados quando só ouvimos a palavra e não obedecemos a ela. Parte da obediência consiste em aplicar a verdade de Deus às nossas vidas e às circunstâncias que nos cercam. Dia 17. A autoridade é dada para servir, e não para separar alguém. Muitas vezes, nesses períodos de treinamento, nós nos concentramos nas dificuldades que nos cercam, em vez de nos concentrarmos na grandeza de Deus. Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode afastá-lo do plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse dessa verdade, ela o libertará. Somente uma pessoa pode afastar você da vontade de Deus, você mesmo. Dia 18. A Bíblia promete que, quanto mais crescermos em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, tanto mais cresceremos em nossa intimidade com Ele. Podemos crescer pelo uso e exercício da nossa fé. Também somos advertidos de que, se alguém não as tem, está cego, veja em 2 Pedro 1 versículo 9. De uma vez e por toda a eternidade fomos julgados dignos da cidadania no reino de Deus, não por causa do que fizemos ou pela vida que vivemos, mas devido ao que Jesus fez. Sua justiça é inquestionável, e ela nos foi dada. Dia 19. Em Filipenses 3 versículos 13 e 14, nos instrui a esquecermos o que ficou para trás. Isso significa tudo, o que é bom, o que é mau e o que é feio.
Essa palavra nos exorta a avançarmos para o que está à frente, deixando para trás o peso do nosso passado. Essa é a única maneira de termos a força necessária para perseverar em direção ao nosso objetivo. Você está em Cristo? Então abra mão do que é velho, porque isso já se foi, uma nova maneira de viver foi preparada para você. Use o seu dom da fé para viver essa nova vida. Nós também corremos uma corrida. Ela não é apenas uma corrida física, mas também uma corrida espiritual. É isso que torna essa corrida diferente. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Veja em Provérbio 4, versículo 18. À medida que percorremos o caminho, ele se torna mais claro e mais distinto. Alguns de vocês estão correndo com mochilas cheias de pedras, porque estão tentando levar o seu passado para o futuro. Outros estão olhando para trás. Talvez vocês tenham medo de que o seu futuro seja como o seu passado. Agora é hora de não pensar mais no passado. O perdão é o próprio fundamento do Evangelho. Sem perdão, não há remissão de pecados. A falta de perdão nos manterá presos ao passado. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Veja em Lucas 6, versículo 37. Temos a promessa de Deus de que se perdoarmos, seremos perdoados. É quando não perdoamos que o peso dos nossos próprios pecados volta para nos pressionar. O perdão de Deus é a força que nos liberta do nosso passado. Quando não perdoamos os outros, também não somos perdoados. Alguns de nós temos retido o perdão como uma forma de punição, quando na verdade, estamos apenas punindo a nós mesmos. Será que vale a pena? Dia 20. Eu desafio você a ir até o nosso Pai, e pedir a Ele, pelo poder do Espírito Santo, para revelar quaisquer áreas da sua vida pelas quais você necessita jejuar. Aquele que jejua deve fazer isso com a motivação correta. O jejum religioso é recompensado pelo homem, ao passo que os quebrantados e contritos são recompensados por Deus. Se não temos fome de Deus, é porque permitimos que as nossas almas sejam satisfeitas ou saciadas com outras coisas. O Senhor me mostrou que eu era responsável pelo tamanho da minha fome. Ele me disse que se eu não tinha fome, era porque já estava cheio com os cuidados deste mundo, e cheio com os prazeres e distrações deste mundo. Disse-me que se eu quisesse ter fome, em meio à abundância daquelas coisas, eu precisaria jejuar, e jejuar das coisas que pudessem me distrair, me confortar ou me afligir. Deus quer ser uma parte integral de nossas vidas todos os dias, e não somente quando estamos nos sentindo fortes espiritualmente. Isso talvez choque você, mas passo a maior parte do meu tempo de joelhos esvaziando o meu coração, e me arrependendo. Depois de ter feito isso, geralmente posso ouvir a voz de Deus, sempre que Ele deseja falar comigo. Parte 5. Não julgar. Deus está levantando uma geração de pessoas que manifestarão a sua glória, e não a glória delas, um povo criado à sua imagem, que anda no seu caráter. Por meio de provas e tribulações passamos pelo fogo refinador de Deus. À medida que cooperarmos com o poder do Espírito de Deus por intermédio da obediência, veremos acontecer uma transformação pela qual muitos anseiam, mas que não conseguem alcançar na própria força. O maior benefício será desenvolvermos um relacionamento mais íntimo com Deus. Vamos virar a página e continuar a nossa jornada. Dia 21. A vida não é justa, mas Deus é justo. Dia 22. Não perdoar uma ofensa é como acreditar que alguém nos deve algo. Não é justo que nós, como filhos de Deus, nos vinguemos. Jesus teve de morrer para nos libertar. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos como juízes. Precisamos abrir espaço e dar lugar ao Senhor, o justo juiz. Ele recompensa retamente. Somente Ele vinga com justiça. Ao longo do caminho para a sua presença, podemos descansar na certeza de que Deus é o nosso justo e reto juiz. A vingança pertence somente a Ele, ela nunca é nossa. Dia 23. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, Colossenses 3, versículo 13. A amargura é uma raiz. Quando as raízes são acalentadas, regadas, protegidas, alimentadas e recebem atenção, elas se aprofundam e ganham força. Se não lidarmos com elas logo, as raízes se tornam difíceis de serem arrancadas. A força de uma ofensa cresce com o passar do tempo. Dia 24. Davi foi escolhido por Deus. Ele passou por vários anos de quebrantamento e treinamento. Embora ele tenha cometido erros, Davi sempre permaneceu sensível e fiel à autoridade de Deus. Por que a obstinação é comparada à idolatria? A obstinação é insubordinação direta à autoridade de Deus.
Uma pessoa decide que ela é senhora de si mesma e assim serve a um ídolo, nesse caso, o ídolo da vontade própria. Quando nos submetemos à vontade do Senhor, Ele molda as nossas atitudes, e nos protege contra os dardos inflamados de Satanás. Existem áreas em sua vida que você está resistindo a entregar a Deus? Você entrega os seus fardos ao Senhor, e depois imediatamente os toma de volta? Faça um compromisso de entregar a Deus o seu serviço total, e a sua submissão completa. Dia 25. A sabedoria de Deus prova que a humildade e a obediência abrem espaço para o juízo reto de Deus. Defesa, correção, vingança ou qualquer outra reação que seja apropriada, devem vir da mão de Deus, e não do homem. Uma pessoa que se vinga não anda na humildade de Cristo. Ninguém na terra possui mais autoridade que Jesus, porém ele nunca se defendia. A acusação contra Jesus era uma completa mentira. Não havia qualquer verdade naquilo de que ele foi acusado. Porém, ele não corrigiu seus acusadores, nem se defendeu. Por que Jesus não se defendeu? Foi para que ele pudesse permanecer sob o julgamento de seu Pai e, portanto, sob a sua proteção. Quando nos recusamos a defender-nos, estamos escondidos sob a mão da graça e do julgamento de Deus. Não existe lugar mais seguro. O orgulho diria: defenda-se. Jesus disse: entre em acordo depressa. Ao fazer isso, você abre mão do orgulho, e torna Deus o juiz da situação. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus, veja em Mateus 18 versículo 4. Quando nos humilhamos a obedecer à palavra de Deus, então o seu favor, a sua graça e o seu julgamento reto repousam sobre nós. A humildade é o único caminho para o sucesso verdadeiro e duradouro. Parte 6. Se libertando do egoísmo. O mundo quer que você edifique o eu. Ele seduz você para construir a sua vida, o seu negócio ou o seu ministério com tijolos feitos por você mesmo, pela força da sua personalidade, dos programas mundanos e por meio de técnicas inteligentes. As atitudes egoístas se tornam barreiras para a intimidade com o Senhor. Dia 26. Só Deus é o juiz, e Ele não dividirá essa posição com ninguém. Eu conhecia os atos daquela mulher, mas podia apenas imaginar quais eram seus motivos. Se quero misericórdia, devo, portanto, ser misericordiosa, porque só a misericórdia triunfa sobre o juízo. Dia 27. Examine as suas motivações. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ou deseja segui-lo apenas, se for dentro de determinados limites que você estabeleceu? Para decidir se vamos seguir Jesus ou não, precisamos primeiro saber o preço a ser pago. Seguir Jesus não requer nada menos que toda a sua vida. Onde você encontra referências à autoestima, ou a uma boa autoimagem na Bíblia? Jesus disse que para segui-lo você precisa morrer. Pessoas mortas não têm problemas com a sua imagem. Dia 28. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Se não nos arriscarmos a sermos feridos, porém, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional dá aos outros o direito de nos ferir. O conhecimento sem o amor de Deus leva ao engano. Dia 29. Para erradicar uma mentira, você precisa voltar às verdades que existiam antes da mentira. Desviar-se da verdade para voltar-se para uma mentira faz com que a luz em nós se transforme em trevas. Para perder a consciência do eu, precisamos adquirir a consciência de Deus. Você está envolvido pela mortalha temporal do eu ou pelas verdades eternas de Deus? Separe alguns instantes para avaliar o que ocupa sua mente e seu coração diariamente. Como você pode focar mais em Deus e menos nas preocupações egoístas? Dia 30. A Bíblia nos diz que é errado dar ouvidos à fofoca. Quando você dá ouvidos a ela, sua alma é contaminada pelo que você ouve. Precisamos nos lembrar de que qualquer coisa que recebemos é por graça e fé na bondade de Deus. Fofocar é dizer palavras impulsivas ou descuidadas que ferem. A única maneira de curar as feridas é dizendo em troca palavras que contenham sabedoria e promovam a reconciliação. Não devemos responder no mesmo tom em que a informação nos foi trazida. Por exemplo, nunca concorde com uma fofoca somando a ela sua própria história sobre o ofensor. Isso não promove cura, mas aumenta a brecha. Parte 7. O temor do Senhor. O Senhor está observando aqueles cujos corações são fiéis a Ele, em santo temor. Ele registra os nomes deles no seu livro memorial, e confirmou que o desejo mais profundo do coração deles será realizado. Sejam zelosos, apaixonados pelo temor do Senhor todo dia, veja em Provérbios 23 versículo 17. Não conseguimos esgotá-lo.
O temor de Deus engloba, mas não se limita, ao respeito e à reverência ao Senhor, pois nos é dito que devemos tremer diante da sua presença. O santo temor dá a Deus o lugar de glória, honra, reverência, ações de graças, louvor e proeminência que somente Ele merece. Observe que é o que Ele merece, e não o que nós achamos que Ele merece. Quando Deus ocupar essa posição de proeminência em nossos corações, seus desejos estarão acima dos nossos, odiaremos o que Ele odeia, e amaremos o que Ele ama, enquanto trememos na sua presença, e diante da sua palavra. Agora, leia e medite nisto, você servirá aquele a quem você teme. Se você teme a Deus, você o servirá. Se temer o homem, você servirá o homem. Só você pode escolher. O temor do Senhor abre para nós a entrada secreta, para um relacionamento mais próximo e mais íntimo, com o nosso Pai Celestial. Ele é mais um passo rumo ao caminho para a sua presença. Dia 31. Fomos chamados para ter um relacionamento pessoal de amor com o nosso Pai, mas Pedro rapidamente introduz o equilíbrio, o temor de Deus. O nosso amor a Deus é limitado pela falta de santo temor. Nossos corações devem brilhar com a luz e o calor de ambas as chamas. Precisamos nos lembrar destes dois atributos imutáveis: Deus é amor e Deus é fogo consumidor. Veja em 1 João 4 versículo 8. No caminho para a sua presença, precisamos temer a Deus. Dia 32. Raramente percebemos que Deus está nos testando, até que tenhamos passado por ele. Pode ser possível trapacear em uma prova na universidade, mas ninguém pode trapacear nas provas que Deus nos dá. Se não estudarmos e não fizermos o nosso dever de casa, purificando o nosso coração e limpando as nossas mãos, não seremos capazes de passar nos testes de Deus, por mais inteligentes que sejamos. Deus, por que tu me fizeste colocar isso sobre o altar? Ele respondeu ao meu clamor imediatamente, para ver se você estava me servindo, ou ao sonho. Dia 33. O objetivo da intimidação é nos fazer abrir mão da nossa autoridade, o que torna os nossos dons inoperantes. Então agimos apenas com base na nossa própria força e dentro da limitação das nossas habilidades. Geralmente, deixamos de ter uma posição ofensiva, e passamos a ter uma postura defensiva. Então, cientes de que estamos vulneráveis, recuamos ainda mais para o que é confortável e seguro. A ousadia vem de virtudes como poder, amor e equilíbrio. A verdadeira ousadia vem de Deus, e é alimentada pela virtude divina. A ousadia que é alimentada pelo caráter de Deus desperta os dons em nossa vida. No nosso caminho rumo à sua presença, o Senhor examina os nossos corações mais que a nossa aparência. Peça a Deus para revelar situações nas quais a intimidação está impedindo que os seus dons se manifestem. Lembre-se, a ousadia no Senhor desperta os dons dados por Ele. Peça a Deus para ungir você com uma nova ousadia para quebrar as cadeias da intimidação. Dia 34. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Veja em Salmos 25 versículos 12 e 13. Muitos na igreja não entendem o temor do Senhor. Isso é triste porque ele é uma parte vital de uma vida cristã triunfante. Aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o princípio do conhecimento dele. Veja Provérbios 1 versículo 7, 2 versículo 5, 9 versículo 10. Ele prolongará os nossos dias, porque em Provérbios 10, 27 diz, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Somos advertidos de que ninguém verá o Senhor sem santidade, a qual é aperfeiçoada pelo temor do Senhor. Veja em Hebreus 12 versículo 14, em 2 Coríntios 7 versículos 1. E essa é apenas uma amostra do que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor. Primeiramente, o que é o temor de Deus? O temor inclui o respeito ao Senhor, porém é mais do que isso. Temê-lo significa dar a Ele o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor e a proeminência que Ele merece. Observe que é o que Ele merece, e não o que achamos que Ele merece. Deus ocupa essa posição em nossa vida quando nós damos mais valor a Ele, e aos seus desejos, do que aos nossos, e o colocamos acima dos nossos próprios desejos. Quando tememos o Senhor, odiaremos o que Ele odeia e amaremos o que Ele ama, tremendo diante da sua presença e da sua palavra. Temendo o que o homem possa nos fazer, não daremos a Deus o que Ele merece. Quando agradamos aos homens para não nos sentirmos reprovados, nos esquecemos do Senhor. Nós nos afastamos do seu serviço. Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Veja em Gálatas 1 versículo 10. Você irá obedecer e servir aquele a quem teme. Se teme o homem, você o servirá. Se teme a Deus, você o servirá. Você não pode temer a Deus se teme o homem,
porque é impossível servir a dois senhores. Veja em Mateus 6 versículo 24. No entanto, você não terá medo do homem se temer a Deus. Dia 35. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Veja em Deuteronômio 5 versículo 29. Deus reterá a sua glória para nos testar e preparar. Seremos reverentes mesmo quando a sua presença não for manifesta? De muitas maneiras, a Igreja moderna se comporta como os filhos de Israel. O temor de Deus nos livra de pecar. Observe que o temor de Deus lhe dá poder sobre o pecado. Em Provérbios 16 versículo 6 diz, com o temor do Senhor o homem evita o mal. O povo afastou-se, ao passo que Moisés se aproximou. Moisés temia a Deus. Portanto, ele não teve medo. Entretanto, o povo não temia a Deus, e eles tiveram medo. O temor de Deus atrai você para a presença de Deus, não o faz se afastar dela. Mas o temor do homem faz que você se afaste de Deus e da sua glória. Peça a Deus para revelar o seu coração e expor os motivos que o impedem de avançar mais profundamente rumo à presença dele. Parte 8. Intimidade com Deus. Quando você é íntimo de alguém, ele ou ela ocupa um lugar no seu coração independentemente das interrupções ou desafios presentes no relacionamento. Isso sem dúvida se aplica ao nosso relacionamento com o Pai Eterno. Não importa o que venha contra nós ou passe por nossas vidas, ele continua fiel a nós. Ora, é fácil manter-se alegre quando tudo está indo muito bem. Mas Deus quer que extraiamos a nossa força da alegria durante os tempos de dificuldades. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus sabe que a alegria do Senhor é a sua força. Veja em Neemias 8 versículo 10. A alegria é uma força espiritual que nos dá força. Enquanto eu louvava, meu foco mudou e troquei o meu peso pela alegria do Senhor. Eu havia extraído força da fonte da salvação. O louvor mantém nossos olhos na alegria que está diante de nós. Para nos aproximarmos, precisamos contemplá-lo. Intimidade não é algo que acontece da noite para o dia. Intimidade é uma soma de crescimento e confiança. É um processo que geralmente envolve dor, assim como prazer. É um momento em que ousamos ser vulneráveis o bastante para colocarmos de lado as máscaras, sairmos de trás dos muros, e sermos vistos como somos. Ele nos ama intensa e profundamente. Ele não rejeitará a nossa tentativa de nos aproximarmos. Ele nos convida para chegarmos mais perto, para vermos e sermos vistos. Dia 36. Quanto mais extensa for a nossa compreensão da grandeza de Deus, embora em si mesma ela seja incompreensível, maior será nossa capacidade de temê-lo ou reverenciá-lo. No caminho para a sua presença, precisamos constantemente considerar a grandeza de Deus. Essa consciência aprofundará nosso entendimento acerca dele. Também louvaremos a Deus continuamente, pelo seu grande amor por nós, mesmo à luz da sua grandeza. À medida que o nosso entendimento acerca da grandeza de Deus aumenta, nossa capacidade de temer a Deus, e de crescer na nossa intimidade com Ele também cresce. Visite um lugar no qual a magnificência da criação de Deus revela o tremendo poder do seu caráter. Louve-o e agradeça a Ele em voz alta pela maravilha que você vê. Peça a Ele para se revelar através da obra maravilhosa das suas mãos. Dia 37. Se não tememos a Deus, teremos medo dele diante da revelação da sua glória, pois todo joelho se dobrará a ele, se não por temor reverente, por terror. A veja em 2 Coríntios 5 versículos 10 e 11. Dia 38. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25 versículos 14. Ter uma amizade íntima com Deus é o desejo do coração de todo cristão verdadeiro. Essa é a única coisa que trará realização duradoura. É o motivo de Deus para ter gerado a criação e o seu propósito com a redenção. É o foco do seu coração e um tesouro reservado àqueles que o temem. Se procurar a sabedoria que é a palavra de Deus, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio, ou o ponto de partida, para um relacionamento íntimo com Deus. A intimidade é um relacionamento de mão dupla. O Senhor disse que não podemos sequer começar a conhecê-lo em termos íntimos até que o temamos. Em outras palavras, um relacionamento e uma amizade com Deus nem sequer começarão, até que o temor de Deus esteja firmemente plantado em nossos corações. Dia 39. Sim, Ele é amor, mas Ele é também um fogo consumidor. O julgamento sobre nós é muito mais severo que o de Israel quando não ouvimos e obedecemos à voz de Deus.
A graça que nos é dada sob o Novo Testamento não é para que possamos viver como quisermos. Por que os israelitas não deram ouvidos à sua voz? Eles não temiam a Deus. Nas nossas igrejas, temos enfatizado o amor de Deus e temos ouvido pouco sobre o temor de Deus. Por não termos pregado todo o conselho de Deus, nossa visão do amor tem sido distorcida. Dia 40. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Veja em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Não devemos colocar qualquer confiança em nós mesmos, devemos abraçar a cruz. O amor de Deus nos aproxima mais dele. À medida que o contemplamos, somos transformados pela sua imagem, na sua semelhança. O temor de Deus nos impede de voltar ao caminho da destruição. Ele nos protege e nos purifica da impureza. O santo temor transmite o conhecimento do Senhor que nos salva. Ele é a luz que nos atrai, ao passo que o seu amor nos dá segurança e a sua fé nos reveste de poder. Estes três fios, a fé, o amor e o santo temor, quando entrelaçados e trançados firmemente, nos fornecem segurança. Gostou do conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Caso você queira adquirir também o livro, O Caminho para a Presença de Deus, de John e Lisa Bevere, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.